nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, começando mais um programa Luz da Fé. E eu já começo dando essa super dica para você, né? Antes da gente entrar no tema, já deixar para você super dica aqui. Veja como que eu estou bonito, elegante, com essa camiseta lindíssima. Esse ícone, né? Da Sagrada Família, na cor azul marinho. Gente, tá muito bonita mesmo essa camiseta aqui. E ela pode ser sua, né? Então já tá aparecendo aí no seu vídeo, já começa dando essa dica. loja.cancional.com. E também no loja.cancional.com você adquire o livro que eu e minha esposa escrevemos, Reconciliação Cansa Mas Santifica, Vencendo os Conflitos na Vida a Dois. Um livro que está ajudando muita gente, muitos casais. 2 presentões de Natal, camiseta e o livro, né? Olha aí, dica de super presente para você poder dar para os seus parentes, dar para os seus familiares, né? Dar esse presente que evangeliza, tá bom? Então entra lá no loja.cancional.com e inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se, que é muito importante para nós a sua inscrição. Queremos que você se junte a essa família, né? O Canção Nova Oficial e rumo a 2 milhões de inscritos. Queremos chegar nos 2 milhões de inscritos, então inscreva-se. Não termine o ano de 2023 sem se inscrever, tá bom? Inscreva-se, dá o like se gostar do conteúdo desse vídeo, compartilhe, clica no sininho para receber notificação de vídeo novo e deixa aí seu pedido de oração, né? Sua sugestão, crítica construtiva aí nos comentários, tá bom? Recado dado, vamos lá, gente. Estamos finalizando a respeito do sacramento da unção dos enfermos. No programa da próxima semana já vamos entrar em outro sacramento. Mas para finalizar, o número 1524 e 1525 vai falar sobre o viático. Alguns programas anteriores eu falei sobre isso, né? Sobre o viático. Mas aqui agora o catecismo vai colocar esses dois números, 1524 e 1525, para falar sobre isso. E vai dizer que aos que estão para deixar esta vida, a igreja oferece, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático. Recebida neste momento de passagem para o Pai, a comunhão do corpo e sangue de Cristo tem significado e importância particulares. Ela é semente de vida eterna e poder de ressurreição, segundo as palavras do Senhor, que está lá em João, capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sacramento de Cristo morto e ressuscitado, a Eucaristia é aqui sacramento da passagem da morte para a vida, deste mundo para o Pai. Aí veja que interessante que traz aqui para nós o catecismo. Assim como os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia constituem esses 3 sacramentos uma unidade, chamados sacramentos da iniciação cristã, pode-se dizer que a penitência, a sagrada unção, né, unção dos enfermos, e a Eucaristia como viático, né, essa Eucaristia que a pessoa comunga, né, e vai partir para a eternidade, para os braços do Pai. A Eucaristia como viático, essas 3, penitência, sagrada unção e Eucaristia como viático, constituem, quando a vida cristã chega ao seu término, os sacramentos que preparam para a pátria, ou os sacramentos que consumam a peregrinação. Então veja, a penitência, né, quando o enfermo ali, aquele que está agonizando, ele tem a graça de poder se confessar, receber a unção dos enfermos, a sagrada unção, e pode comungar, receber a comunhão, o viático, né? Ele ali comunga, ele está ali preparado, a igreja o prepara para consumar a sua peregrinação. Essa palavra é importante, peregrinação. Alexandre, o que significa essa palavra, peregrino? Então, a palavra peregrino, meu irmão e minha irmã, na etimologia da palavra, ela vem do latim peregrinos, que vem de per agere. Per significa viajar para longe. Per agere significa viajar para longe. Então tem significado de estrangeiro, né? Alguém que viaja para longe. E veja que interessante. A palavra de Deus, eu quero pegar aqui para você, né, na tradução da Bíblia da Ave Maria, tem uma tradução bem interessante, que é a última oração de Davi. Depois ele morre, né? Mas antes de morrer ele faz uma linda oração a Deus. Depois o seu filho Salomão o sucede no trono, mas ele faz essa oração para Deus. E ali em 1 Crônicas, capítulo 29, no versículo 15, o rei Davi, ele reza a Deus, ele diz o seguinte: diante de vós não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. Nossos dias na terra são como uma sombra, sem que haja esperança. Então já naquele tempo Davi vai dizer: nós estamos aqui nessa terra como peregrinos.
São Pedro, também, nosso primeiro Papa, ele tem esse entendimento. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, ele vai dizer a nós o seguinte: caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Então veja, tanto para Pedro como para o rei Davi no Antigo Testamento e Pedro no Novo Testamento, fica claro para eles que nós, cristãos, nós católicos, estamos aqui na terra numa peregrinação, somos peregrinos. E aí Paulo também vai falar sobre isso. O grande apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz o seguinte, ele vai falar assim, ele vai falar daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, né? E ele diz assim que para esses inimigos da cruz de Cristo, ele diz, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está no que é vergonhoso, eles só apreciam as coisas terrenas. Aí entra o versículo 20, que ele diz assim, nós, eu e você, nós cristãos, nós ao contrário somos cidadãos do céu, de lá aguardamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Então veja, nós somos peregrinos. E por que nós somos peregrinos? Porque nós somos cidadãos do céu. Então, ou seja, o peregrino é aquele que viaja para longe. Ele está distante da sua pátria, né? Ele é estrangeiro. Ele não está na sua pátria. A sua pátria é outra, né? E aqui, quando eu falo de pátria, eu não estou falando da nação onde nós nascemos, né? Eu sou brasileiro, né? Nasci então, né? Aqui no Brasil. Mas não estou falando da pátria Brasil. O que eu estou falando agora é da pátria celeste. Somos cidadãos do céu, é o que a palavra de Deus nos assegura. Então estamos aqui de passagem. A nossa cidadania é o céu, meu irmão e minha irmã. E aqui cabe então uma reflexão para você que eu gostaria de deixar. Já chegando já no final dessa breve reflexão, eu queria dizer isso para você. Deus nos dá a Eucaristia como viático para consumar a nossa peregrinação aqui na terra. Então é certo que nós estamos em peregrinação, caminhando passo a passo, dia após dia, em direção à nossa pátria celeste. Lá em cima, paraíso, o reino de Deus, reino dos céus. Caminhamos para os braços do Pai. Estamos em caminhada. Mas veja, nós somos peregrinos ou somos andarilhos? Porque tem uma diferença. O peregrino, ele sabe que ele não está na pátria dele, mas ele sabe que ele está caminhando para onde ele está caminhando e ele tem direção. O peregrino, ele tem um rumo. Por exemplo, nós temos pessoas que vêm do Brasil inteiro aqui peregrinar no Santuário do Pai das Misericórdias, que está aqui atrás de mim. Você não vê aqui agora na imagem, mas ele está bem lá atrás daquelas árvores, Santuário do Pai das Misericórdias. Vem gente do Brasil inteiro para conhecer os peregrinos. Vem aqui a Canção Nova, esse território eucarístico. Mas eles sabem que para eles chegarem aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, eles precisam vir aqui no Vale do Paraíba, aqui em Cachoeira Paulista. Então tem uma direção, tem um rumo. O andarilho não. O andarilho, ele sai por aí, sem rumo, sem direção, dia após dia. Para onde suas pernas o levarem, ele vai. Assim é o andarilho. Quero perguntar para você, estamos no último mês do ano de 2023, um tempo bom para a gente fazer uma boa reflexão. Questione-se, esse ano de 2023 eu vivi como um peregrino, caminhando em santidade rumo à pátria celeste, ou eu vivi como um andarilho, andando à toa por aí, pulando de galho em galho, entrando por caminhos errados, porque eu não sabia a minha direção. Andei por aí sem direção, sem rumo. Ainda dá tempo. Dá tempo de você permitir que o Espírito Santo te pegue agora pelos braços e te conduza, que Nossa Senhora te conduza pelo reto caminho, te conduza para a direção certa. Deixe-se conduzir para a direção certa. Como um bom peregrino, caminhe pelo caminho da santidade, porque esse caminho da santidade, por mais que a porta seja estreita, é um caminho certo. Se você caminhar por este caminho estreito, exigente, mas é certo, é garantia 100% de que você alcança o céu. Agora, se você andar por aí sem rumo, onde é que nós vamos parar, né? Aonde que você vai parar, meu irmão? Então para agora, para um pouquinho, veja se você não está pelo caminho errado, dá uma olhada para o seu lado e fala, opa, estou andando por um caminho que não vai me levar para o céu. Então volte, retorne para o bom caminho, não seja um andarilho, seja um peregrino, porque é assim que Deus nos vê. Nossa pátria não é aqui, nossa pátria é lá, estamos caminhando para lá. Para chegar lá, precisamos caminhar em santidade. Deus abençoe a você e o seu propósito de santidade. Permanece firme, meu irmão, permanece firme. Essa sua peregrinação aqui na terra
vai dar num bom lugar. Vai dar lá no céu, onde Jesus diz: na casa do meu pai há muitas moradas e eu preparei uma para vocês. Vamos tomar posse dela. Deus abençoe você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.